Nós vamos falar hoje, então, sobre o transtorno bipolar, porque é muito comum a gente ver as pessoas falando sobre bipolaridade sem saber exatamente o que ela significa, né? Que características que as pessoas que possuem esse transtorno têm, e eu achei interessante a gente entender um pouco mais profundamente sobre isso para a gente saber do que a gente está dizendo, do que a gente está falando. Então, a primeira coisa é que esse nome bipolaridade, ele não existia no passado. O transtorno bipolar, ele tinha um outro nome. Ele era conhecido como psicose maníaco-depressiva. E por que houve a mudança dessa nomenclatura? Porque percebeu-se que esse nome, psicose maníaco-depressiva, estava estigmatizando as pessoas. Era um nome muito denso, muito pesado, né? E que estava carregado de estigmas, psicose, maníaco, que a palavra mania, ela vem do grego, que significa loucura, falava-se em depressiva também, ou seja, tem aí uma referência à depressão. Então percebeu-se que essa nomenclatura estava muito pesada para se dizer de um transtorno que ele não tem algo tão pesado assim, que é mais leve do que o nome estava dizendo. Então houve essa mudança de nomenclatura e que eu acho que foi muito benéfica. E o que é o transtorno bipolar? Ele é um transtorno de humor. Então, as pessoas com transtorno bipolar, elas têm uma mudança de humor, que é uma mudança repentina, e há uma oscilação, então, de estados de euforia, de hiperexcitabilidade e até estados de mania, né? A estados depressivos, estados de muita tristeza. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. E depois que há essa oscilação, volta-se à normalidade. E quando volta-se à normalidade, o que se percebe é que não há nenhum comprometimento cognitivo ou algum comprometimento emocional, alguma sequela cognitiva ou emocional para a pessoa. E todos nós vivemos momentos de euforia, de muita alegria, de excitabilidade e de tristeza. Mas o que difere o normal do patológico? O que difere é a intensidade com que esses estados acontecem, a frequência com que essa oscilação acontece e principalmente a relação que isso tem com o que está acontecendo na vida da pessoa, ou a relação que isso não tem com o que está acontecendo na vida da pessoa. O que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que quando é nosso aniversário, quando a gente está comemorando uma conquista, a gente fica muito feliz, é normal que a gente fique feliz, fique excitado, fique se sentindo revigorado, fique se sentindo potente, ou quando a gente tem uma perda grande, uma frustração, uma decepção, é normal que a gente fique muito triste, que a gente fique, entre aspas, depressivo momentaneamente, né? Agora, a questão é que quando a pessoa ela tem o transtorno bipolar, ela vive esses estados de muita excitabilidade e de muita tristeza, de depressão, sem que isso tenha relação com o que está acontecendo na vida dela. Então eu estou dizendo que há uma desproporção entre as circunstâncias, o que está acontecendo na vida da pessoa, e o estado de euforia e o estado de tristeza. Nada justifica ela estar super eufórica ou ela estar muito triste. Esse é um dado bem importante. Na fase de euforia, a pessoa ela fica muito acelerada e ela tem uma diminuição ou quase que uma ausência de senso crítico. Então, ela fala de um jeito acelerado, ela pensa de um jeito acelerado, ela gesticula de um jeito acelerado. É quase como se ela tivesse sob efeito de drogas ou do álcool, sem estar. Ela tem dificuldade de dormir, ela tem dificuldade de comer, porque ela está muito agitada. E é uma fase em que ela pode, inclusive, e isso é uma característica importante da fase de excitabilidade, né, do transtorno bipolar, ela pode, inclusive, ter comportamentos que são prejudiciais. Então, é muito comum a pessoa ter muitos gastos, comprar compulsivamente, ou a pessoa pedir demissão do seu emprego, então ela fica muito impulsiva. E a fase depressiva? A fase depressiva, que também aparece do jeito que a gente falou antes, sem nenhuma relação com algo que esteja acontecendo na vida da pessoa, é caracterizada por ela ter uma dificuldade em sair de casa, em realizar atividades básicas, muitas vezes, como comer, dormir também, porque ela está muito triste. Então, ela tem uma dificuldade de realizar suas atividades cotidianas, de ir para o trabalho, porque a vida dela perdeu o sentido.
Essa fase, se não cuidada, pesquisas já mostram, né, que ela é responsável por mais ou menos 15% do percentual de suicídios que acontecem dentro das pessoas que têm esse quadro de bipolaridade. Então, bem importante de se ficar atento para esse momento de depressão. E esses sintomas de hiperexcitabilidade e depressão, eles vão aparecendo, então, como a gente falou, em ciclos. E se esses ciclos se repetem muitas vezes ao ano, há pesquisas que dizem que pelo menos 4 vezes ao ano, isso é um sinal de muita gravidade do quadro e a gente está falando de um quadro um pouco mais complexo, que precisa ser cuidado. Uma coisa bem importante é que tanto as pesquisas como aqui na clínica, o que se vem notando é que crianças e adolescentes também podem ter traços aí da personalidade bipolar e que precisam ser cuidados. E ao que os pais precisam ficar atentos? Se a criança ou adolescente elas têm essa alternância de humor muito frequente, no caso deles acontece com mais frequência do que com adultos. Veja que com adultos a gente está falando de momentos de hiperexcitabilidade e momentos de depressão. Momentos que eu estou falando são dias, às vezes até meses, de depressão e dias de hiperestabilidade. No caso da criança e no adolescente, muitas vezes se nota esse estado de mania, de hiperestabilidade e de muita tristeza no mesmo dia, vividos no mesmo dia, sem uma causa aparente. Então é importante ficar atento a isso, é importante ficar atento a se a criança tem dificuldade de concentração, de memorização, de sono, se é uma criança que tem dificuldade de realizar, e adolescentes, né, que tem dificuldade de realizar tarefas cotidianas e junto com isso sempre numa alternância de estados de humor. Tá? Então, bem importante a gente estar atento para isso, porque até alguns anos atrás não se falava sobre bipolaridade em crianças e adolescentes, porque não havia tantos estudos sobre isso. Agora já temos. E o que fazer? Caso você perceba alguém da tua família, um amigo, uma criança, um adolescente que você conhece, ou teu filho, com esses sinais, procurar ajuda. Que tipo de ajuda? Precisa se procurar um psicólogo e precisa se procurar um psiquiatra. Há uma necessidade de se tomar medicamento, tanto para a fase de depressão como para a fase de mania. E a ajuda é que vai conter aí o quadro e vai fazer com que essa pessoa possa ter uma vida mais estável, com que ela possa ter as suas atividades normais, trabalhar, ou no caso de crianças e adolescentes, irem para a escola. Agora, o não buscar ajuda é que é o perigoso, tanto para a fase da mania, como que a gente viu, né, que pode gerar comportamentos aí que sejam prejudiciais para a pessoa, como na fase depressiva. Então, procure a ajuda de um psicólogo e de um psiquiatra. Há muita necessidade de um atendimento conjunto dessas duas áreas. Então, tomara que o vídeo tenha ajudado a vocês entenderem melhor sobre o quadro bipolar e a gente se vê no próximo. Espero vocês!